Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema do nosso evangelho de hoje é o Espiritismo, um olhar para o futuro. Ao longo dos tempos, Jesus enviou os seus missionários para que trouxessem o conhecimento da Boa Nova para todos nós, para que nós absorvêssemos cada um desses ensinamentos, interiorizássemos cada um deles dentro de nós, para que nós conseguíssemos de verdade sermos felizes, ainda quando estávamos encarnados. A maioria desses mensageiros, alguns conhecidos por nós, fizeram todas as tentativas possíveis. Dentre eles, nós temos Krishna, nós temos Buda, nós temos Sócrates, nós temos Moisés e outros mais que trouxeram conceitos que de alguma forma fariam uma renovação interior dentro da nossa alma para que nós pudéssemos ser diferente na vivência que nós estávamos tendo aqui dentro do nosso planeta Terra. Jesus, percebendo que cada um dos seus enviados não havia atingido o objetivo daquilo que ele desejava que nós conhecêssemos, ele resolve encarnar no planeta Terra. Ele resolve se corporificar de corpo e alma para vir aqui até o nosso mundo, nos ensinar como que nós deveríamos fazer para sermos felizes. Então Jesus encarna, traz os seus ensinamentos, ele não os coloca com palavras, mas com atitudes, com ações, mostrando tudo o que nós precisávamos fazer para sermos felizes, praticando a humildade, a fraternidade, o entendimento, o equilíbrio em todas as situações possíveis que pode acontecer com cada um de nós quando nós estamos vivenciando aqui na Terra. Ele não deixou nada escrito para todos nós. Ele simplesmente exemplificou. E os seus discípulos conseguiram retratar em 4 evangelhos conhecidos por nós todos os ensinamentos necessários que nós precisamos absorvê-los e interiorizarmos para que possamos colocar em prática da melhor forma possível. Num dos seus ensinamentos, Jesus disse o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que, lançando a rede ao mar, encontrou uma pérola e, encontrando-a, foi e vendeu tudo o que tinha. Quer dizer, um homem já tem posses. Se ele tem posses, ele está bem de vida. Ele encontra uma pérola. Com as posses que ele já tem, vai se acrescentar muito mais. Mas, de repente, o ensinamento nos diz que ele, encontrando essa pérola, ele vai e vende tudo. Parece que é um pouquinho fora de conceito para todos nós. Mas o entendimento dessa passagem que está sendo revelada nesse exato momento para todos nós é uma ideia fictícia dos elementos que estão sendo usados ali. Porque essa pérola que esse homem encontrou, na verdade, são os ensinamentos do Mestre. É o Evangelho de Jesus que ele encontra, e quando ele vai e vende tudo que tem, é quando ele começa a se despojar dos sentimentos impuros que eles ainda possuem, como o orgulho, como o egoísmo, como a vaidade, como os vícios que algumas vezes nós temos, e também a falta de fraternidade. Então ele começa a se desfazer desses bens que na realidade não traz nada de benefício nem para ele
e nem para qualquer um de nós. Se nós realmente colocássemos esses ensinamentos para todos nós nos dias de hoje, nós vamos entender que essa pérola representa para nós a doutrina espírita. E o espiritismo, ele vem no século XIX de forma incompleta e vai se completar ao longo do tempo. E ele precisa da colaboração de todos nós para que isso aconteça de verdade. Então, cada um de nós somos a ferramenta para que realmente o cristianismo redivivo, através da doutrina espírita, seja colocado em prática da melhor forma possível. Não é simplesmente nós termos o ensinamento nas mãos, mas não colocarmos em prática, principalmente em nós mesmos. Porque o grande eixo do espiritismo é a transformação do homem em todos os sentidos. A doutrina espírita nos transforma da melhor forma possível. Quando nós praticamos a nossa reforma íntima, quando nós procuramos vencer os nossos vícios e defeitos, quando nós colocamos o conhecimento que de alguma forma vem criar conceitos que foram criados lá no passado como dogmas, que podem criar desequilíbrios para todos nós, e nós vamos vivenciando entre o temor, entre o medo, entre uma série de situações que na verdade não nos levam a lugar nenhum. Então o Espiritismo hoje tem como ferramenta, como possibilidade de fazer essa autotransformação, de modificar muitos conceitos, principalmente sobre situações que nós vivenciamos, sobre conhecimentos que nós recebemos, mas que tudo tem que passar pelo crivo da nossa razão. Tem que estar de acordo com a nossa consciência. Tem que estar de acordo com os ensinamentos da codificação. Tem que estar de acordo com os ensinamentos do Mestre. Se aquilo que Kardec nos coloca como ensinamento está dentro daqueles preceitos deixados por Jesus, é bem provável que nós estejamos no caminho certo. Não que o Espiritismo mantém a bandeira no topo da montanha, mas que nos coloca com mais clareza os ensinamentos que hoje precisam ser interiorizados por nós, para serem colocados em prática, para que realmente nós consigamos fazer essa transformação no nosso dia a dia. A doutrina espírita, ela nos traz conceitos deixados pelo Mestre, ressaltando que Deus nunca erra, porque nós nascemos na família em que merecemos nascer. Principalmente por duas situações. Primeiro, na maioria das vezes, fomos nós que escolhemos nascer dentro daquele ambiente familiar. Segundo, outras vezes nós podemos ter sido escolhidos para nascer nesse mesmo ambiente familiar. Na maioria das vezes, para um acerto de contas. Outras vezes, para colaborarmos na evolução daqueles entes queridos que estão convivendo conosco naquele exato momento. Por isso que sempre dentro desses ambientes familiares, nós vamos encontrar adversidades, pessoas que não se entendem, pessoas que se compreendem, pessoas que têm uma afinidade muito grande e caminham juntas até o final da longa existência. Mas qualquer situação que aconteça conosco dentro daquele ambiente familiar, nós precisamos entender que algumas vezes há uma necessidade para que aquilo aconteça.
E está em nossas mãos a possibilidade de modificar essas situações que algumas vezes não nos deixam contentes. Principalmente quando nós resolvemos colocar em prática o amor, o caminho, o conhecimento que nós temos recebido ao longo das nossa existência, praticando a caridade com cada um daqueles entes queridos que convivem conosco, porque eles são a chave dos céus para que nós possamos alcançar a felicidade interior ou os planos mais elevados. E para que nós possamos praticar essa caridade, Lacordaire nos dá uma escala. No topo dessa escala, Lacordaire diz que nós temos que ser caridosos conosco mesmo, nos aceitarmos da forma que nós somos, procurar fazer uma reflexão interior para procurarmos entender aonde nós precisamos melhorar para sermos felizes, para sermos mais equilibrados, para sermos mais conscientes, para saber o que nós precisamos fazer para sermos felizes de verdade. Depois que nós nos harmonizamos interiormente, nós vamos subindo um degrauzinho. Aí nós vamos direcionando esses ensinamentos, ou pelo menos a prática dessa caridade, com aqueles que nos deram a vida, que nos deram a oportunidade de estarmos reencarnados aqui. Nossos pais, vivendo ou não conosco, porque algumas vezes, por algum motivo, por alguma necessidade, eles não moram conosco. Mas a necessidade do nosso carinho para com ele tem que ser recíproco. Porque quanto não foram as suas dificuldades na nossa infância, no nosso crescimento, enfim, dedicaram a sua vida inteira àquilo que nós precisávamos de verdade. No terceiro degrau da escala de caridade, nós vamos lembrar dos nossos filhos. Que existem filhos com quem nós conseguimos ter uma harmonia ao longo da existência. Outros parece que nos causam problemas, porque estão envolvidos com vícios de álcool, de droga e de uma série de coisas. Mas é esse que precisa do nosso carinho. É esse que precisa um pouquinho mais do nosso amor. É esse que precisa um pouquinho mais da nossa atenção. Não no sentido de nós brigarmos, mas de nós procurarmos a melhor forma possível de procurar educar esse companheiro que na realidade está passando por essa dificuldade. Porque ele precisa realmente se encontrar. Nós precisamos encontrar o ponto fraco de ajudar este companheiro. Depois que nós vencemos a escala da caridade, no nosso ambiente particular, nós vamos procurando colocar em prática agora a nossa escala de caridade na nossa sociedade, na nossa casa espírita, principalmente de corpo e alma. Porque algumas vezes nós acreditamos que praticando a caridade, distribuindo cestas básicas, fazendo brechó, ou então participando de grupos de costura, nós já estamos fazendo a nossa parte. Mas nós precisamos ser verdadeiros naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos praticar de verdade o amor verdadeiro. Porque quando nós estamos distribuindo essas cestas básicas, nós estamos ali reunidos em um pequeno grupinho. De repente estamos conversando com uma pessoa, distribuindo a cesta básica, e de repente a gente olha ao lado e vê que aquela pessoa que a gente menos gosta não veio. E aí o que a gente fala para essa pessoa? Olha, aquela antipática não veio hoje. Ai, assim pelo menos hoje nós podemos trabalhar feliz. Será que isso é fazer a caridade?
Será que nós não deveríamos de verdade querer que aquela pessoa estivesse realmente ao nosso lado, para que nós pudéssemos cumprir o nosso papel em distribuir a cesta básica e colocar em prática o amor verdadeiro? A confiança é tudo quando acreditamos num futuro, principalmente prometido pelo nosso querido e amado Mestre Jesus. Existe Rufus, o filho de Cirineu, ou seja, filho daquele que ajudou Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. Cirineu, ele se transformou em um grande cristão da época. E os soldados romanos fizeram de tudo para que Rufus negasse ao cristianismo. Mas Rufus se negava a negar o cristianismo. Foi quando os soldados romanos trouxeram a sua família, que era sua esposa e seus 2 filhos, e falaram para ele: olha, se você não negar ao cristianismo, nós vamos vender a sua família para que seja escrava de um outro senhor. Rufus, naquele exato momento, ouve o que eles estavam dizendo, não perde o equilíbrio, eleva o pensamento ao alto e faz uma prece a Jesus. Mestre, antes de ser minha mulher e serem meus filhos, também são teus filhos também. Que você determine o melhor caminho para esses meus queridos companheiros. É nesse exato momento, quando os soldados romanos haviam se distraídos, que aquele que ia comprar a família dele para se transformar em escravos na casa dele, vai aos ouvidos de Rufus e diz o seguinte: morra em paz, meu irmão. Eu também sou cristão. Naquele exato momento, Rufus abre um sorriso e sabe que sua família estava sendo amparada com amor e carinho por aquele companheiro que de alguma forma ia dar o destino que ele necessitava. E aí ele morre em paz naquele exato momento, porque sabe que seria recebido por Jesus. Com Paulo de Tarso não foi diferente. Ele estava preso, foi convidado pelos soldados romanos para caminhar. Porém, nessa caminhada, Paulo já tinha a ideia de que ia morrer, porque aquele seria o seu último passeio. Aquele soldado que ia tirar a vida dele procurava de todas as formas convencê-lo de que ele negasse ao cristianismo. Porém, Paulo se mantinha firme. Esse mesmo soldado dizia o seguinte, que ele não sentia prazer em levantar a espada para tirar a vida dele, que preferia que ele vivesse, que ele saísse para uma outra região, para talvez dar continuidade aos ensinamentos do mestre àqueles que têm necessidade. E aí procura convencê-lo de todas as formas, para que ele pudesse ter um pouquinho mais de tempo de vida na terra. É quando Paulo diz para ele o seguinte: este momento de vida que eu tenho aqui, comparado com tudo, com todo o tempo que eu tenho por toda a eternidade, é muito pequeno. Eu, partindo hoje, irei ao encontro daquele que me deu o verdadeiro sentido da minha vida. Você, fazendo o que tem que ser feito, ainda terá que vivenciar um bom tempo aqui na terra, talvez sofrendo com as atitudes de um ato cometido.
Mas eu te perdoo neste exato momento por tudo que está sendo feito nesta hora, para que você cumpra aquilo que foi te designado, porque eu vou ao encontro do meu mestre amado. E aí, naquele exato momento, Paulo, então, foi realmente tirado a sua própria vida. E Paulo sempre falou para todos nós sobre a vida futura. Não foram poucos os momentos. E ele disse que tudo começa na vida presente. Se nós queremos ser felizes por toda a eternidade, nós temos que, de alguma forma, absorver o cristianismo como uma força interior que nos ajuda a vencer todas as dificuldades, nos ajuda a vencer todas as necessidades. Nós temos como ferramentas para nós, espíritas, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que são 2 livros que nos dão conceitos, respostas para muitas adversidades da nossa vida. Não é devorando o Evangelho, não é devorando o Livro dos Espíritos, mas lendo pequenos trechos, fazendo grandes reflexões, onde nós poderemos utilizar esses ensinamentos em nós mesmos. Esses ensinamentos nos ajudam a vencer os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas necessidades e uma série de coisas. Por outro lado, eles fortalecem as nossas virtudes, nos elevam a conhecer os bons sentimentos e a colocar em prática tudo aquilo que há de melhor em nós. Então que nós possamos, neste exato momento, entender que cada ação que nós praticamos hoje refletirá no nosso futuro. Cada atitude que nós praticarmos hoje refletirá no nosso futuro. Não numa próxima encarnação, mas nessa própria existência mesmo. Nesse exato momento em que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Porque a felicidade não vai ser encontrada depois que nós desencarnarmos. Ela pode ser encontrada aqui mesmo, no agora, no hoje, nas atitudes que nós estamos praticando. Hoje nós estamos vivendo um momento de reclusão. Precisamos ficar isolados na nossa casa. E essa atitude, ou esse momento em que nós precisamos ficar isolados, é um momento de aprendizado, é um momento de reflexão, é um momento de crescimento espiritual para aprendermos a valorizar o amor e a fraternidade que nós precisamos praticar uns com os outros. Então que nós coloquemos em prática todos os nossos ensinamentos recebidos até os dias de hoje. Que Jesus consiga iluminar a nossa consciência, que Jesus consiga iluminar o nosso coração, que Jesus consiga iluminar a nossa fé, para que nós caminhemos em paz. Muita paz a todos.